Olá a todos que estão sendo alcançados por esta live. Meu muito obrigado a vocês, nossos alunos do curso básico, médio, bacharel em teologia, hebraico, aramaico e grego, todos membros do grupo Enquetes Teológicas com FTLB, aqueles que têm seguido a Faculdade Teológica e Línguas Bíblicas através do grupo de WhatsApp, através da fanpage, através do Instagram. Meu muito obrigado. Aqueles que não me conhecem, sou o professor Roberto Silva, diretor da Faculdade Teológica e Línguas Bíblicas FTLB. Neste ano de 2020, trabalhando com todos os cursos que eu já falei, tanto na modalidade presencial como na modalidade à distância, e nesse ano nasceu um curso novo, que foi o Seminário Temático Mensal, EAD com FTLB, trazendo temas do lato sensu, do stricto sensu, dos cursos de especialização, a todos os inscritos. Hoje nós estaremos falando a respeito de Jesus e o Natal, é um tema bastante específico, e para isso nós temos um célebre convidado. Nós temos o professor Ronaldo de Medeiros. Professor Ronaldo, que está na tela aí comigo, ele é um dos membros e um dos ADMs do grupo Enquetes Teológicas com FTLB, o qual todos os sábados tem interagido várias temáticas teológicas, é um grande parceiro no seminário temático mensal, e nós estamos juntos também nos trabalhos de lives. É um grande prazer e eu quero passar a fala agora ao professor Ronaldo. Bom dia, né? E cumprimento também todos aqueles que estarão assistindo essa live. Para mim é uma satisfação estar aqui com o professor Roberto, conversando, dialogando a respeito desse tema. Sou o professor Ronaldo Medeiros, sou especializado em História do Cristianismo Antigo. E para mim vai ser um prazer poder dialogar de um tema tão fascinante como esse. Cumprimento aí todos os membros do grupo Enquetes Teológicas com FTLB. Tem muitas pessoas ali, né, um grupo bem heterogêneo, pessoas de vários níveis acadêmicos, pessoas com erudições peculiares. E para a gente é uma satisfação poder estar aqui dialogando sobre esse tema, professor Roberto. Para nós é um grande prazer, professor Ronaldo, tê-lo conosco nessa live, além dos seminários temáticos mensais e dos enquetes teológicas, que com as enquetes retornarão somente na primeira semana de fevereiro, mas depois das festas o grupo estará sendo aberto para os membros interagirem aí com temas livres no mês de janeiro, né? Mês de férias, então a galera deve estar meio ansioso aí para pôr a conversa em dia sobre as festas, principalmente sobre o Natal, que é o nosso tema de hoje, né? O nascimento de Jesus e o Natal. O pessoal do grupo lá, às vezes alguns, né, tem alguns desavisados que não entendem a lógica do grupo, né, mas na verdade o grupo tem a ideia de trazer enriquecimento, né, conhecimento a partir da pluralidade das pessoas ali presentes, né, independente da crença e do credo, mas o grupo já, eu acredito que já chegou num modelo em que eles entenderam a lógica do grupo. Que bom, isso é o que eu tenho já, professor Ronaldo, há 13 anos, vamos fazer 14 anos a faculdade agora em fevereiro de 2021, compartilhado com os alunos, trabalhar uma teologia ecumênica e interdenominacional, não daquela perspectiva evangélica, apologética, mas ecumênica, convidando pessoas de todos os credos, de todas as crenças. E hoje a faculdade tem alunos bem plurais, podemos assim dizer. Nós temos kardecistas, temos cristãos protestantes, cristãos de linha pentecostal, e tudo isso é muito bom. Para nós é sempre um prazer e poder acolher, porque nós somos ecumênicos e interdenominacionais, então temos facilidade para dialogar
com pessoas teístas, ateus e de religiões diversas. É uma proposta muito boa também para o nosso grupo, né, o Enquetes Teológicas. Muito bom. Eu acho que a gente, trabalhando essa ideia, esse tema de hoje, né, até porque nós já passamos pela festividade, né, pela celebração do Natal de 2020, e esse é o nosso tema aqui do nosso diálogo, eu diria que a gente sempre traz à memória aquelas narrativas da comunidade lucana e narrativas da comunidade marcana, ou digo, mateana. Então, e quando a gente compara essas narrativas, né, que eu costumo falar que são narrativas de uma memória de um cristianismo primitivo, a gente observa que temos ali pontos de contato, pontos em comum nessas narrativas, mas nós também temos divergência entre aquelas narrativas. Por exemplo, se a gente atentar, a gente vai observar que a concepção virginal, ela está presente nas duas narrativas, bem como a ascensão davídica e o nascimento em Belém, no tempo do rei Herodes. Ou seja, esses pontos em comum dessas narrativas estão presentes nas memórias, né, dos cristãos do primeiro século. Entretanto, nós temos algumas dificuldades e alguns problemas com esses pontos em comum. Se a gente pensar na concepção virginal, o texto ali, na verdade, ele está trazendo uma memória de uma profecia do Antigo Testamento, né, que é de Isaías 7,14. E ali, aquele texto ali, com certeza, você conhece aquele contexto até muito melhor do que eu, mas aquele contexto ali é um contexto é uma profecia, na verdade, de acusação, né? É um contexto de desespero e não de esperança, que é exatamente o contexto da comunidade marcana lucana e mateana. É um contexto de desespero. E em nenhum momento ali aquele texto vai fazer referência, né, ali tanto no hebraico quanto na Septuaginta, não vai fazer uma tradução de uma virgem que dará à luz. Na verdade, a tradução ali ao pé da letra, na verdade, é uma virgem recém-casada, né, que dará É uma moça jovem, né, uma alma. Exatamente. Então é uma moça nova. Então aquele contexto ali, além de que aquele contexto ali do rei Acaz, né? Então, mas dessa forma, as memórias desse cristianismo primitivo faz referência a essa concepção virginal dentro desse contexto, fazendo a ligação de Jesus com esse contexto veterotestamentário. Mas nós temos essa dificuldade de fato, até porque do ponto de vista histórico a gente não consegue trabalhar com essa concepção virginal. Ela tem que estar mais dentro do âmbito filosófico, teológico, do que do ponto de vista de atestação histórica. Quanto à ascensão davídica, eu não sei o que o professor pensa, mas o que eu observo ali, pelo menos do ponto de vista de atestação de memórias, a gente tem uma ampla atestação, por mais que não seja histórico, mas é atestado. Podemos dizer que aquilo ali é um teologúmeno, né? Ou seja, é uma visão narrada como fato histórico. Nós temos alguma dificuldade? Temos. A comunidade joanina, né? Nós temos o próprio texto de Marcos, capítulo 12, se eu não me engano, que vai fazer uma crítica a respeito da ascendência davídica, mas de qualquer forma nós temos ali nas primeiras memórias ali de Paulo, né, essa ampla atestação, por mais que não possa ser histórico, né? E eu diria o terceiro ponto em comum dessas narrativas, que seria o nascimento em Belém, na época do rei Herodes, nós temos outras dificuldades. Primeiro que a comunidade mateana, ela vai atribuir isso a Herodes, né? As duas vão trabalhar com Herodes. Entretanto, a lucana vai trabalhar no período de um recenseamento. E aí nós temos uma dificuldade, porque esse recenseamento, de fato,
ele não foi universal, conforme é apresentado no texto, ele é local e aconteceu na época de Quirino, governador da Síria, né? Ou seja, no ano 6 depois de Cristo. Então, se Mateus atribui ao período final de Herodes, está ali em torno do ano 4 antes de Cristo. E já Lucas, por mais que fala sobre Herodes, ele faz ligação com recenseamento. E se é com recenseamento, é na época do governador Quirino, que dá no ano 6 depois de Cristo. Então, a gente observa que dentro desses pontos comuns entre as narrativas, nós temos algumas dificuldades a respeito desses pontos comuns. Ou seja, professor Ronaldo, tanto a narrativa do nascimento de Jesus no Evangelho de Mateus, ela estaria cronologicamente complexa, porque não bate. O Herodes citado ali, ele é antes do próprio nascimento de Jesus. E segundo a narrativa lucânica, você teria um nascimento de Jesus posterior ao próprio nascimento de Jesus, porque faria menção ao censo que o professor mencionou. Exatamente. Então, quem faz uma leitura mais atenta vai observar esses pontos comuns, né? Mas os pontos comuns param por aí. Porque se você pegar as narrativas de Mateus, você vai observar que existe um massacre das crianças, você vai observar que existe a narrativa de Herodes e os Reis Magos, você vai observar que tem a fuga do Egito. Se você já vai para as narrativas de Lucas, você vai observar que tem a manjedoura, os pastores de anjos, a apresentação no templo e o recenseamento. Então, numa leitura atenta e minuciosa, você vai observar que nós temos pontos em comum, mas nós temos também divergências e até contradições a respeito dessa primeira infância de Jesus. Agora, essas divergências é porque o escritor ele tem um objetivo, né? Se você pega o escritor de Lucas e observar, você vai atentar que a ênfase dele está nas mães, está em Maria e Isabel. Ou seja, ele está fazendo um paralelo entre João e Jesus. É isso que Lucas está fazendo. Ou seja, ele olha para o passado, mas também olha para o futuro. Ou seja, ele olha nesse paralelismo entre João e Jesus, dando ênfase nas mães, e ele olha no sentido do passado, fazendo, olha, João Batista é o último dos profetas. Ou seja, faz uma memória aos patriarcas, aos profetas, aos heróis, e fala, ó, João Batista é esse. Mas agora Jesus, ele é maior do que João Batista. Ou seja, nós temos aí, nesse paralelismo entre Jesus e João na comunidade lucana, mostrando que Jesus tem a primazia e é maior que João Batista, que é o representante de toda uma tradição judaica antiga. A exemplo disso, só vou citar um exemplo, né? Quando João Batista nasce, ele nasce e ele essa notícia do nascimento dele chega na vizinhança próxima. Quando Jesus nasce, é espalhado por todas as nações e ele é o Salvador. Então nós vamos observar que nesse paralelismo entre João e Jesus, Jesus é a primazia. O objetivo do escritor é mostrar que Jesus é maior do que João Batista, ou seja, maior do que toda a tradição judaica já apresentada. Muito interessante, muito interessante. E será, professor Ronaldo, que nós teríamos, então, dentro da comunidade cristã matiana e lucânica, uma tentativa de construir ou de costurar tradições do judaísmo intertestamentário, principalmente influenciado pela Septuaginta, porque, como o professor mencionou, no texto hebraico, Isaías 7,14, nós temos uma clara redação aonde o profeta Isaías ele fala de um sinal para o rei Acás.
E o rei Acaz não queria nenhum sinal, porque ele já obteve um sinal. Porque uma moça jovem tinha concebido um filho que se chamou Emanuel. Tranquilo. Posteriormente, a Septuaginta, ela muda a palavra hebraica alma e coloca a palavra virgem ali, que em hebraico virgem é betulá. E o rei Xerxes I, Assuero, quando ele queria substituir Vasti, ele queria uma jovem betulá, uma jovem virgem, que não é o caso do Isaías 7,14, que ali está uma alma, uma moça jovem. Só que a Septuaginta, ela também comete esse erro. A Septuaginta, ela mostra ali uma paternus, uma moça virgem, uma jovem virgem, e parece que o redator matiano, ou os redatores matianos, eles fazem uma leitura futurística, entendendo que o nascimento de Jesus está ligado com Isaías 7,14, fazendo toda uma alusão profética, para querer então fazer uma certa relação, um certo paralelismo entre as duas narrativas, e justificar talvez o nascimento de Jesus com o título de Messias, que aquela comunidade vai direcionar. Logo, a minha pergunta seria: temos então uma hermenêutica pessoal do redator matiano, ou seja, aquela comunidade ou aquele redator tem uma hermenêutica pessoal e tenta fazer uma espécie de coesão entre as suas crenças e a interpretação que eles tinham da Septuaginta com Jesus, que eles chamam de Ró Christos, que eles chamam de O Cristo. O professor acha que tem realmente essa interpretação própria, uma hermenêutica pessoal do redator matiano? Então, tem sim. E qual é o ponto de partida? É que Lucas, quando faz esse paralelismo entre Jesus e Moisés, dando ênfase em Maria, mostrando que Jesus é maior do que o João Batista, e, ou seja, de todos os profetas, essa questão da virgindade de Maria é só apresentada relacionada ao texto de Isaías 7,14, é só apresentada de forma implícita, e não direta como a comunidade matiana, que, por outro lado, as narrativas de Mateus já não fazem esse paralelismo entre João e Batista e Jesus. Pelo contrário, as narrativas relacionadas a Mateus, eles fazem referência e ênfase ao pai, José, ou seja, Arão, aos pais, e o paralelismo já nas memórias matianas está relacionada a Jesus e Moisés, e não Jesus e João Batista. Então, observe, professor Roberto. Então, nós temos aqui paralelismo diferente, porque os objetivos dos evangelhos são diferentes. Né? Mateus tem um objetivo. Então, ele quer fazer esse paralelo com Moisés. E dentro desse paralelo com Moisés, nós temos narrativas, por exemplo, relacionadas a Moisés, que foram expandidas ali no primeiro século. E estão ali, né, efervescendo e influenciando até o escritor matiano. Então, se você pega um texto de Flávio Joséfo em Antiguidades Judaicas, você vai observar que essa história, esse paralelo com Moisés é expandido. Ou seja, Moisés sai do Egito, no texto de Êxodo, porque ele nasceu debaixo de um decreto que as crianças deveriam morrer com o objetivo de controle populacional. Porém, essa história expandida, Flávio Joséfo disse que o decreto para a morte das crianças foi porque Moisés iria nascer. Isso está lá, Antiguidades Judaicas. Né? E o que o escritor matiano faz? Em meio dessas tradições que estão presentes ali no primeiro século, ele pega e, influenciado, mostra da mesma forma. Jesus nasce, né, e por causa do seu nascimento, Herodes dá um decreto
que as crianças até 2 anos deveriam morrer. Então, observe que, de fato, há essas traduções e essa influência e a percepção e hermenêutica do escritor do texto. Ou seja, são camadas traditivas na construção da redação, não é uma coisa que nasce, ou como a teologia mais tradicionalista interpreta o conceito de inspiração, quase como uma psicografia, né? Ou seja, o texto nasce, mas são camadas redacionais traditivas e não simplesmente um autor que do nada ele escreve sobre o nascimento de Jesus. Exatamente. Então, se a gente também, por exemplo, observar outro ponto de Mateus, a decisão tanto de José quanto a decisão do pai de Moisés, você vai observar que, assim como o pai de Moisés, ele se recusou a aceitar a decisão geral, né, do divórcio ali, para ter o filho, né, em função de uma mensagem celeste anunciada por Miriam, assim também acontece na comunidade matiana. Só que isso não acontece no texto de Êxodo. Isso já está em um texto que está ali rodando no primeiro século, por volta ali no máximo ali depois dos anos 70, que é antiguidades bíblicas atribuídas a Fílon, né, ao pseudo-Fílon. Então você observa que nós temos uma tradição, mas nós temos essas tradições expandidas, e essas tradições expandidas, né, que estão circulando ali nas comunidades, vão influenciando o autor do texto. Né? Diga de passagem, nós temos uma grande ironia, né? Lá em Êxodo, a fuga é do Egito, né? E na comunidade matiana, a fuga é para o Egito, né? É muito interessante. A sabedoria pagã do estrangeiro é que aceita e adora o Jesus recém-nascido. E é para lá que ele foge, é para o Egito, né? E não do Egito. Então, professor, pode falar. Dentro de toda essa sabedoria pagã e dessa construção aí sincrética, vamos assim dizer, na redação, e que eu trabalho muito isso também no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento tem várias camadas de sincretismo, eu acho que seria interessante a gente falar um pouquinho sobre o dia 25. Poxa, o dia 25 de dezembro tem ligação com o nascimento da criança Jesus, do Jesus histórico, ou tem o nascimento com a divindade persa, Mitra, que há várias polêmicas, principalmente no campo acadêmico. Aí, se o professor quiser falar um pouco, eu também interajo um pouco nessa temática, porque aí a gente começa a pensar um pouco nessa influência sincrética também na construção dessa redação. Então, a gente tem essas tradições do nascimento de Jesus na comunidade matiana e lucana, né? Marcos na cabeça aqui. E a questão que vem é, se Jesus é comemorado dia 25 de dezembro, na verdade, aqui o rola-bola é para você. Se nasceu dia 25 de dezembro, é comemorado, o que influenciou a base, né, de fato, bíblica para isso, né? Na verdade, eu quero ouvir o professor falar a respeito desse nascimento de Jesus, né? Se há relatos que justifiquem, né, o nascimento de 25 de dezembro. Legal. O que acontece dentro da tradição católica, nós temos, eu não sei se aí na sua cidade tem muito, aquelas artes de rua que retratam os três magos, o menino Jesus, como é que chama mesmo? O presépio. Isso, os presépios. Então é uma arte de rua, acho que de todos os estados e cidades a gente vai ter presépios ali, né? O interessante, professor Ronaldo, é que segundo o Evangelho de Mateus e o Evangelho de Lucas,
nós não temos o nascimento de Jesus nessa data, do dia 25 de dezembro. Então, algumas pessoas até nos questionam em sala de aula. Pô, é correto, então, atribuirmos a Jesus o dia natalício, Natal, como o dia que Jesus nasceu? É aí que eu venho tentar fazer talvez uma relação com a sua fala anterior. Porque quando Alexandre o Grande, o rei da Macedônia, conquistou entre o século IV aí as localidades da Pérsia, e depois isso foi fortemente dividido para os seus generais na sua morte, eles trazem também a religião da adoração de Mitra, que era uma divindade persa adorada no próprio zoroatrismo. E o Mitra, nesse imagético mítico, nós temos o nascimento dele no dia 25 de dezembro. Quando os romanos eles conquistam também as localidades dominadas pela Grécia, o que nós teremos? Nós teremos a cultura grega influenciando o Império Romano, construindo a chamada cultura greco-romana. E esses romanos, além das suas divindades, eles vão assimilar as divindades gregas, como Zeus, Júpiter, Hermes, Mercúrio e tantas outras. E o Mitra é assimilado por eles também. E nesse imaginário, o Mitra nasce no dia 25 de dezembro. Ele é uma divindade solar, fala do solstício de inverno, momento da colheita, plantação. E só posteriormente, depois que o Constantino, no concílio de Nicéia do ano 325, ele se inclina para favorecer o cristianismo, porque os cristãos eram a maioria no império. Então, o que ocorre? Ele se inclina para favorecer o cristianismo se torna a religião do império um pouco posterior, entre 350 depois de Cristo. Só que o cristianismo, ele é muito plural. Você tem um cristianismo de tradição matiana, lucânica, joanina, gnóstica. O cristianismo, nesse quarto século, ele está totalmente fatiado. Então, o Império Romano, na verdade, adotou um abacaxi. Ele adotou um abacaxi para estabelecer como religião oficial. Ou seja, uma religião que ela estava fatiada em várias interpretações cristológicas distintas. O Império Romano não conseguiria lidar com isso. Então, eles começam agora a trabalhar uma linha desse cristianismo. Ou seja, uma cristologia adotada pelo cristianismo romano. E é aí que vem a questão sincrética, porque só mudou o homenageado. Eles pegaram a data do nascimento do Mitra, dia 25 de dezembro, que grande parte dos romanos já tinham as suas festas, já celebravam, e substituíram o homenageado. Tiraram o Mitra, colocaram Jesus, e vai se trabalhar a partir dali dos séculos posteriores, o dia 25 de dezembro, como a data do nascimento de Jesus, mesmo sem as bases redacionais do Evangelho de Mateus e do Evangelho de Lucas sem embasar. Então, dentro de um senso comum da tradição cristã, Jesus nasceu no dia 25 de dezembro, vamos comemorar. Aprofundando os estudos, na verdade, quem nasceu no dia 25 de dezembro foi o Mitra, não foi Jesus. E aí o cristianismo romano só transfere aí o homenageado e estabelece essa data aí como o dia natalício do personagem Jesus. Então a gente observa, então, professor, que de fato uma relação entre política, né, poder civil e religião é algo muito antigo. A gente está observando que, de fato, até pelas narrativas do nascimento em Marcos, em Mateus e Lucas, né, dá para tentar ali fazer um cálculo ali em função do nascimento de João Batista, né? Se de fato aconteceu conforme as datas apresentadas, a gente chega à conclusão que não, de fato não é 25 de dezembro o nascimento, mas como provavelmente
já havia esse registro, essa festividade, e a partir desse momento a religião se torna oficial, nada improvável que seja uma data também para a festividade da religião oficial do Império Romano. Então, na verdade, é bem nesse sentido. Eu me recordo aqui que, na verdade, teve um estudioso teólogo na Idade Média, né, da Igreja Católica, que fez um estudo para dizer que era 25 de dezembro. Mas, enfim, a gente observa que há uma influência política nesse, originando, atacando para que essa data fosse comemorada. Mas, de fato, o cristão pode ou não pode comemorar essa data? O que o professor acha? Rapaz, aí é o ponto X, né? Eles até brigam entre eles, você olha aí nas redes sociais, eles discutindo entre eles. Olha, professor, na minha opinião, se utilizar o Natal para estabelecer talvez os princípios dos ensinamentos de Jesus, que eram ditos de sabedoria, ensinamentos humanistas, que valorizam a pessoa pelo que ela é e não pelo que ela possui. Você utilizar essa data para celebrar a vida, estar com a família, fazer talvez uma teologia da vida, uma teologia de autovalorização da vida, que vai até a contramão da interpretação evangélica, que tem uma interpretação anti-mundo, mas numa perspectiva de que o mundo é ruim e a gente não tem que se envolver com as coisas do mundo porque a gente tem que ir para o céu. Então, eu acredito que os ensinamentos de Jesus, eles não têm essa interpretação evangélica. Eles têm uma interpretação diferente. O Pai Nosso, venha a nós o teu reino. Ou seja, eu tenho que fazer o meu cotidiano ter os princípios do reino de Deus, um reino de justiça, de equilíbrio, de filantropia, de coinonia, horizontal, vertical, relacionamento com Deus, relacionamento com o próximo, numa perspectiva teísta. Então, talvez usar o Natal nessa finalidade, ponto positivo. Agora, talvez ficar brigando Jesus nasceu nessa data. Se usarmos a Bíblia, nem as profecias do Antigo Testamento, as tidas como profecias messiânicas, que os redatores matianos e lucânicos eles vão utilizar, não dão base para essa data. Nem os canônicos e nem os apócrifos dão base para essa data. Isso é muito interessante. Então, talvez a data é propícia para juntar a família e celebrar a vida, mas não para estabelecer de fato aí o nascimento de Jesus. A gente sabe que a data, na verdade, virou uma data comercial, né? E algumas pessoas desavisadas não fazem, às vezes não fazem nenhuma relação com Jesus, fazem com o Papai Noel, mas de fato, se for uma data para você realmente estar próximo de quem você ama, próximo da sua família, momento de pedir perdão, momento de reatar laços familiares, né? Uma data extremamente bem-vinda, diga-se de passagem, né? Porque esses são princípios do cristianismo. E muitas vezes as pessoas ficam muito ao pé da letra, mas esquecem de amar o próximo, que é algo básico, né? Que faz parte, de fato, de um Jesus histórico. Então, eu acho que a gente tem que pensar nessa data, nessa linha, pensar no próximo, pensar em reatar relacionamentos, pedir perdão, perdoar. Eu concordo plenamente. Agora, se a gente parar para pensar nessas narrativas, né, você falou dos textos apócrifos, a gente observa que a gente tem uma cultura material, uma cultura textual extracanônica a respeito dessa natividade de Jesus. Vamos começar ali pelos textos. Se a gente pega o proto-evangelho de Tiago, o proto-evangelho de Tiago, ele é fascinante, ele apresenta umas histórias assim, né,
apresenta uma primeira consulta ginecológica. Sabia disso, professor Roberto? A ginecológica está no próprio Evangelho de Tiago. Eu não me recordo, mas pode. Nesse próprio Evangelho de Tiago, primeiro, olha só, a gente falou do presépio. O presépio não está em nenhuma das memórias narrativas dos livros canônicos. Essa gruta com o nascimento de Jesus. Onde está presente isso? No próprio Evangelho de Tiago. É lá. De onde vem essa tradição? De um texto apócrifo. Né? E esse próprio Evangelho de Tiago, além de apresentar algumas tradições que até hoje são utilizadas, ele apresenta essa característica de quando Maria nasce, né, a parteira que foi chamada por Moisés, ao entrar na gruta, tem dúvida do nascimento, porque ela já tinha dado à luz, sem a intervenção da parteira, e ela ficou espantada, admirada, mas duvidou. E ela fez o teste, né, tocou nas partes íntimas de Maria para verificar se ela era virgem. Né? E aí, naquele momento, ela fica doente, né, e depois, de forma milagrosa, é curada. Mas ela faz o toque ali para verificar se Maria de fato era virgem. Então, esse proto-evangelho de Tiago, né, que é um texto apócrifo, né, considerado como apócrifo, um texto antigo, né, do meados do segundo século, né, é um texto que começa a tentar fazer uma harmonia entre as narrativas matiana e as narrativas lucana. Então, é um texto que apresenta muitas informações a respeito do nascimento de Jesus. Mas, além disso, nós temos outros evangelhos. Por exemplo, nós temos o Evangelho de Filipe. No Evangelho de Filipe, ele já faz o contrário. É um texto também do segundo século, datação de 150 para frente, mas é um texto que diz que Maria não era virgem. Observe essas tradições que estão, né, rodando ali já no segundo século, mas que estão dialogando com as narrativas de Mateus e com as narrativas de Lucas. E ali já fala, olha, ela não era virgem. Né? Além de que nós temos que, todo cristão, fazer o enfrentamento a respeito de se Maria foi violada ou não. Né? Ou seja, o nascimento de Jesus não tem pai, ele é um bastardo. Logo, Maria foi violentada por um soldado romano. Né? Esse fato... Essa teoria é muito forte no campo acadêmico, não é isso, professor Ronaldo? E ela foi narrada por Celso, né? Um filósofo, que depois Orígenes faz esse diálogo e todas essas acusações, porque de fato não temos os textos originais de Celso, mas nós temos a fala de Celso em Orígenes. E de fato nós temos que fazer esse enfrentamento, né? Porque é natural, dentro da tradição judaica, o filho prometido, né, que tem uma missão especial, ele nascer de casais velhos e estéreis. Agora, nascer de uma jovem virgem, isso aí de fato é algo diferente, é algo que traz estranhamento. Mas também a gente falar, não é da cultura judaica, mas também falar, pode ser de uma comunidade cristã da diáspora, influenciada pelo helenismo, dentro da cultura helênica, também não é normal um relacionamento entre um anjo, entre um deus, um semideus, e uma mulher, ter o nascimento de uma criança que não tenha relações sexuais. Ou seja, é natural dentro dos mitos ter uma relação entre Deus e homem, né, no caso mulher, por meio de uma relação sexual. Aí nós temos. Então, de fato, essa questão da virgindade de Maria, nascimento de Jesus, é algo que ainda continua sendo, né, um mistério, porém, né, nas narrativas é mais como um teologúmeno, como eu falei, né, uma visão, né, narrada como se fosse um fato histórico, mas que não está dentro do campo da história. Então, muito bom. Nós temos essas narrativas, né, desse evangelho de Filipe que nega, o proto-evangelho de Tiago, que também é conhecido como a atividade de Maria, e além dessa cultura textual,
E isso eu estou falando de textos mais antigos. Nós temos o Evangelho de Hebreus, também vai citar alguma coisa a respeito desse nascimento. O Evangelho de Hebreus dialoga muito com o Evangelho de Mateus, né? Tem uma disputa se um influenciou o outro. Mas nós, além dessas culturas textuais, nós temos, primeiro e segundo século, nós temos, posteriormente, textos como o Evangelho Árabe da infância, o Evangelho da infância de Tomé, que são textos bem posteriores, mas que, de fato, fazem a harmonia entre as duas narrativas, de Mateus e Lucas. Porém, do ponto de vista da cultura material, já no século III, essa iconografia a respeito desse tema, desse nascimento, eles já estão presentes aí em características e cerimônias fúnebres, né? Sarcófagos, catacumbas, ou seja, era algo que era a crença do povo, daquele povo ali em processo de formação de uma religião. Além disso, nós temos amuletos mágicos dentro da bacia do Mediterrâneo, que dialoga muito com esses materiais de Mateus, né? A estrela, né? Os magos, enfim. Então nós temos essa iconografia mostrando que Jesus já era divino na sua infância, ou seja, é a crença ali já presente no século III ali, dessas narrativas, ou seja, estão dialogando com acusações, com tradições que estão falando que Jesus não é Deus. Então nós temos aí esse trabalho desse material textual extracanônica, dialogando, ampliando, divergindo do material canônico. Professor Ronaldo, é um tema muito abrangente. Eu acredito que nós teremos outras lives para que possamos trabalhar essa produção extracanônica neotestamentária, aonde vai trabalhar o personagem Jesus como Cristo em diversas camadas, tanto essas camadas de um Jesus mais humano, de um Cristo da fé, de um ser divino, de um ser semidivino, ou como começa a se dar nessas redações esse processo da divinização da pessoa de Jesus, dos temas que o evangelho canônico propõe, de Jesus como Logos, e aí a gente vai ter também o João apócrifo, né, que vai trabalhar com muito mais detalhes em uma perspectiva gnóstica a ideia do Logos atribuído a Jesus. Então é um campo muito vasto, mas só temos que agradecer aí o professor, porque já abriu essa temática do nascimento de Jesus e da construção extracanônica a respeito do Jesus e até da infância de Jesus. Porque, como o professor citou, nós vamos ter aí nos evangelhos apócrifos uma ideia de um Jesus que já fazia milagres, né? Ele já pegava barro, fazia um passarinho, soprava e o passarinho saía voando. É verdade. Eu penso, em cima desses estudos, em cima desses estudos mais racionais a respeito do cristianismo, que esses relatos, eles são relatos de memória. E para você entender de fato um cristianismo, né, que na sua origem vive em um mundo plural, você tem que entender esse cristianismo dialogando com tensões, atritos, com a harmonia, né? Ou seja, você entende um cristianismo, essas tradições, dentro do seu espaço-tempo. Assim como nós temos que entender um cristianismo hoje, por meio dessas tradições, em nosso espaço e tempo, com as nossas crises de hoje, com os nossos enfrentamentos de hoje. Então, esses relatos, eles devem dialogar nesse mundo de tradição, que possui, né, de fato, uma questão de atrito, mas que apresenta um cristianismo que dialoga com a existência. Isso é o mais importante. Por isso que dezembro é importante, que dialoga, né, o cristianismo que dialoga com a existência, com o que é real hoje. Comemorar essa festividade, essa celebração, mas com o objetivo principal para quem é religioso. Né? Perdão, momento de reatar laços, momento de se aproximar
aproximados, de entes queridos, dos amigos e daquelas pessoas que você mais próximas, né? E acima de Muito tudo, bom. Tá chiando o seu áudio, professor, não sei o que aconteceu. dentro de uma perspectiva, então, de um Jesus histórico, o mais importante é o reino de Deus. Esse tema aí seria mais uma live de 1 hora, né? Trabalhar o título de Reino de Deus e quando que essa teologia começa a ser trabalhada num contexto judaico, das seitas judaicas e do período neotestamentário, no judaísmo neotestamentário e até no cristianismo de origem. Esse título aí de Reino de Deus é muito bacana mesmo. Mas caminhando para o final, professor Ronaldo, se Jesus ele não nascesse da Virgem Maria, se Maria tivesse tido um relacionamento sexual com José, ou se ela tivesse sido vítima de um abuso sexual de um soldado romano, Jesus tivesse nascido como em um nascimento normal e mediante os textos ditos e de sabedoria, como o Sermão do Monte, os apócrifos que falam, como o Evangelho de Tomé, que falam de ensinamentos cotidianos e relacionamentos uns com os outros e com Deus, teria algum problema dentro da tradição cristã seguir Jesus, sabendo que ele foi um grande e sábio rabino que nasceu de uma forma normal, através do relacionamento de Maria com José ou de Maria com o soldado romano, mas enfim, saber que Jesus nasceu de um relacionamento normal e que ele cresceu, se tornou um grande sábio e que os seus ensinamentos influenciaram a sua geração e outras gerações, mas talvez sem essa construção de um nascimento virginal, que, como bem o professor disse, não há relação entre Isaías 7,14. Primeira coisa, teria que tirar essa ideia, porque Isaías 7,14 é um outro contexto. E dentro da cultura judaica, isso também é meio que imagético. Na cultura judaica, você tem o nascimento dentro de impossibilidades. Matriarcas e patriarcas que já passaram da idade, tem uma impossibilidade, mas é uma impossibilidade natural e não algo sobrenatural. E aí, na cultura grega, nós teríamos algo que se aproximasse, mas estaria muito vinculado às crenças que o cristianismo chamaria de paganismo. A ideia dos olimpianos se materializarem e se relacionarem com as mortais para nascer uma espécie de Perseu ou de Hércules. Então, até onde o judaísmo conseguiria permitir esse sincretismo dentro daquele primeiro pensamento desses cristãos de origem? Porque a maioria veio do judaísmo também. Será que eles se deixariam se influenciar sincreticamente de tal ponto de pegar essas construções helenísticas, míticas, e trazer para as suas crenças e aplicar isso a Jesus? Então é algo interessante. O professor puder dar uma fala sobre isso? Essa é uma tensão que está presente entre um religioso, membro de uma igreja, e um acadêmico, ou seja, um homem que estuda de forma minuciosa os textos antigos e verifica sua conexão com a realidade. Se Jesus. Porque muitas vezes um cristão acha que Jesus era cristão. Não, Jesus era judeu. Nasceu como judeu, viveu como judeu e morreu como judeu. Eu costumo dizer para os meus alunos que Jesus não era crente. Aí vem aqueles 5 minutos de silêncio, aí depois eu dou uma arrumada. Então, as pessoas fazem uma leitura anacrônica, atribuindo conceitos de hoje ao passado. E nós temos uma distinção ali plural de um cristianismo nascente e que algum sobreviveu, algum permaneceu como o herói da história, né? Então, se a gente pega um cristão
cristianismo paulino, a gente observa que ele prevaleceu dentro da origem e formação da religião. Entretanto, se Jesus não nasceu da Virgem Maria, se Jesus não tem esses fatos, está mais no âmbito da fé. O que a história e o que o exegeta precisa fazer é analisar o texto com o que nós temos de racionalidade para chegar a um produto mais próximo. Entretanto, é algo que eu costumo usar como clichê, que a fé é um atributo exclusivo do ser racional. A gente só pode falar sobre fé, sobre milagres, porque a gente pensa, a gente dialoga, a gente raciocina. Né? Entretanto, a razão é limitada para responder o que a fé é em sua totalidade. Então, o cristão de hoje, com seus estudos, acreditar que se Jesus nasceu da Virgem Maria, isso está no âmbito da fé, não no âmbito da história. E dentro do âmbito da história, a gente tem que trabalhar com aquilo que é plausível, aquilo que se repete, aquilo que pode acontecer. E a gente não costuma verificar o nascimento de uma virgem. Então, supõe que, de fato, em cima das tradições, isso não aconteceu. Entretanto, para um cristão que estuda, isso não pode ser algo que atrapalhe a sua fé, porque fé é dele, é individual, é intransferível, né? É a relação dele com o sagrado, com o divino. Então, ele não há necessidade de ele se sentir constrangido por isso. Até porque, se a fé dependesse da razão, não seria a fé. Então, eu vejo nesse sentido que o cristão não há necessidade de ele ter medo da academia. Mas, pelo contrário, simplesmente ele tem que chegar a algumas conclusões e deixar um fundamentalismo, né, que mata pessoas, que matam e que está totalmente em contramão à data festiva de Natal, que é o 25 de dezembro, que celebra a vida e o nascimento de Jesus. Muito bom, muito bom. Bem, professor, agora nós já vamos para as nossas considerações finais, agradecer a todos aí que estão acompanhando o trabalho, a live, e reforçar, né, uma excelente data para celebrar a vida, o perdão, a coinonia, estar com a família. Acho que o Natal estaria muito mais plausível trabalhando nessa perspectiva do que tentando afirmar uma coisa que os evangelhos canônicos e os apócrifos não afirmam, né? Que é o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro. Mas, professor, considerações finais. Eu quero cumprimentar, na verdade, o grupo de enquetes teológicas, né, o FTLB, falar que o grupo ali tem um objetivo, né, desse diálogo mais acadêmico, respeitando todo o credo, né, e pessoas que têm ou não têm religião ali presente, mas que nós possamos ali estar aprendendo e crescendo juntos, cada um com a sua opinião e com os seus estudos, mas que, acima de tudo, né, nós possamos olhar para essas tradições e saber que por trás delas tem um objetivo maior, né, e como a gente pode deixar para a próxima enquete, né, dentro de uma perspectiva de fato, Jesus histórico, né, ele ama o próximo e ele pregava o reino de Deus. Muito bom. Agradecer também a todos vocês que nos acompanharam, e se vocês quiserem saber mais sobre os nossos cursos, o curso básico, médio, bacharel em teologia, hebraico, aramaico, grego, na modalidade presencial ou à distância, o telefone de contato é o 11 970 98 42 32, DDD 11 970 98 42 32. O grupo Enquetes Teológicas é o grupo de WhatsApp da faculdade, onde nós temos os administradores, professor Ronaldo, que interagiu conosco hoje na live, temos o professor Jonathan, que também faz parte da administração, e temos ali no Enquetes Teológicas pessoas maravilhosas, docentes teológicos, filósofos, cientistas da religião, advogados, e isso gera todo uma interdisciplinariedade nas interpretações, nos saberes, nas trocas de informações, enfim. É um grupo de WhatsApp que trabalha temas de enquete só aos sábados, das 9 da manhã, não é isso, professor Ronaldo? Das 9 da manhã às 4 da tarde.
Esse é o horário da enquete, aí das 4 da tarde do sábado às 0 horas do domingo ele fica aberto para temas livres, e das 0 horas da segunda, no caso, até toda semana ele fica fechado, porque o objetivo é que quem está fazendo suas teses, dissertações, TCCs, artigos, eles fiquem focados nos seus estudos e tem o grupo Enquetes Teológicas como um campo acadêmico para se dialogar a nível de teologia acadêmica, mas de forma organizada, aos fins de semana e não de segunda a sexta, porque entendemos que de segunda a sexta o correto seria todas as pessoas estarem num bacharel em teologia ou num curso de pós-graduação para se especializar. E o Enquetes Teológicas fica um lugar científico de reflexão. Então, quer participar? Me manda um zap pelo telefone que eu anunciei, e havendo vaga, você será inserido no grupo, ok? Com muito carinho nós estaremos te recepcionando ali no grupo. No demais, que o Criador abençoe a todos vocês, acompanhem aí o canal que está sempre com novidades, e até a próxima live, trabalhando temas de enquetes teológicas, ok? Deus abençoe, professor Ronaldo. Professor Roberto. Muito obrigado. Um abraço aí na família, nos filhos. Estamos juntos. Estamos juntos, animados. Tchau, tchau. Deus abençoe. Tchau.